Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal, né, onde estamos desenvolvendo, alguns temas relacionados com a questão do algoritmo do condomínio, né. E hoje a gente vai falar também aqui de um tema que é muito importante, que é relacionado ao reconhecimento facial. Ou seja, quando a gente tem um problema, quando acontece alguma falha, quem é o responsável por todo esse processo e os cuidados que a gente deve ter, ok? Mas antes de iniciarmos, vamos aqui a alguns avisos importantes, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que este programa continue cada vez mais relevantes e também compartilhe com outros síndicos, síndicas, os conteúdos que você achar interessante. Portanto, não deixe de se inscrever no nosso canal. E outro aviso também importante é que para cada videoaula dessa a gente disponibiliza um guia de estudo, para que você possa aprofundar os seus conhecimentos a partir deste conteúdo. Sempre voltando no vídeo, quando você achar necessário, para que você solidifique cada vez mais o seu aprendizado. Como eu sempre digo, por trás de uma boa prática tem sempre uma boa teoria, ok? Então, eu vou começar aqui, o compartilhamento do meu conteúdo para que a gente possa iniciar aqui a nossa discussão. Muito bem. Então, nosso tema de hoje é o reconhecimento facial no condomínio. E a pergunta de abertura, que eu coloco aqui para vocês é: 99% de precisão é suficiente quando se trata de uma tecnologia tão sensível quanto essa, né? Aqui a gente vai estar falando de dados biométricos, erros, direitos e governança, né? Outra coisa importante que a gente tem que sempre lembrar é que quanto maior, é o poder da tecnologia sobre as pessoas, maior deve ser a capacidade de explicá-la, monitorá-la e corrigi-la, né? Esse é um cuidado dessa série que a gente chama atenção, que não basta apenas instalar tecnologias, mas existe todo um processo de acompanhamento e monitoramento que a gestão tem que ter, com relação a essas tecnologias, ok? Muito bem. Bom, então, outro ponto importante que nós queremos ver aqui com vocês é quando o sistema não reconhece o morador, né? Aqui vamos supor que o morador chegou às 23 horas, esse horário já tarde aqui da noite, e ele tem o quê? O acesso negado, né? Então veja que nesse caso aqui a gente tem alguns aspectos a considerar nesse contexto, né? O primeiro é do ponto de vista técnico. Pode ser apenas um erro, quando a gente olha, dentro dessa perspectiva técnica. Mas, para quem está do lado de fora, é um problema concreto de quê? É um problema de acesso, quer dizer, o direito de entrar no próprio condomínio, que a pessoa tem, a questão da segurança, a necessidade de validação alternativa, para este caso aqui. E também a questão do direito, quer dizer, o impacto real de uma decisão automatizada, né? Então, isto aqui tudo nos leva a um problema que a gente chama de ou problema de governança, quer dizer, este erro técnico aqui, ele implica ou problema de governança. Quer dizer, essa é uma pergunta que a gente coloca aqui também para reflexão dentro desse contexto. Então, perceba que isso são temas delicados que a gente tem que ter o maior cuidado na implantação dessas tecnologias. Muito bem. Agora, quando a gente olha para esse contexto, a gente observa que nós temos dados sensíveis, quando a gente trata de qualquer que seja a tecnologia. Então, por exemplo, no caso da biometria, a gente entende que isso não é apenas um controle de acesso. Porque quando a gente olha aqui para essa expressão biometria, nós estamos dizendo que biometria é a mesma coisa que dado pessoal sensível, né?
Isso muda a forma de enxergar a tecnologia. Não é apenas segurança patrimonial, é tratamento de informação sensível. Então veja que a gente tem que olhar para essas ferramentas de uma outra forma e não apenas do ponto de vista técnico. E você tem que ter também, dentro desse contexto, algumas proposições ou diretrizes para o uso dessas tecnologias. Por exemplo, qual é a finalidade desta tecnologia? Ou seja, por que coletamos essas informações? Qual é a necessidade? Coletamos apenas o necessário? Então, essa é uma pergunta que a gente faz relacionado com a necessidade. Outra questão é a transparência. A pessoa entende o tratamento da tecnologia que é dado a ela. Veja quanto que isso é importante para a reflexão. A questão da segurança. Como protegemos os dados? Porque nós estamos, quando a gente olha para esses dados aqui, a gente está relacionando o quê? Com a dados sensíveis. Então, isto é muito importante dentro desse contexto. Não é? A responsabilização. Quem responde e demonstra conformidade. Então, tem que ter um responsável dentro deste contexto. Não é? Agora, vamos explorar um pouco a governança do dado biométrico. As perguntas que a gente deve fazer antes de comprar a tecnologia. Então, uma questão que a gente pode colocar aqui, que a pergunta não pode ser apenas se a câmera é boa, porque do ponto de vista técnico, quer dizer, não se trata apenas dessa questão, né? Isso é muito importante. Por que que a gente tem que trabalhar com essas questões? Aí tem outra coisa importante nessas perguntas que a gente faz. Por quê? Né? Por que que você quer essa tecnologia? E isso também está relacionado por que coletamos esses dados. Outra questão fundamental antes da compra que a gente está analisando aqui é onde. Onde ele ficará? Ele ficará quem? Os dados que estão sendo coletados, onde ele ficará? E por quanto tempo? Qual será o prazo de armazenamento? Né? Então, essas perguntas são fundamentais. Outra coisa é quem? Quem terá acesso a essas informações? Com quem? Com quem poderá ser compartilhado? Como encerra? O condomínio consegue eliminá-lo quando necessário? Então, essas 6 perguntas daqui para frente, considere na hora de você comprar ou adquirir qualquer tecnologia. Né? Então, uma coisa importante que eu chamo a atenção aqui para essa situação é que uma tecnologia de alto impacto começa com perguntas de governança, não com especificações de hardware. E as perguntas de governança que nós estamos nos referindo aqui, olha, são exatamente essas 6 perguntas que nós acabamos de colocar aqui para vocês. Aqui tem outra coisa também importante, que a gente tem que entender. São 2 erros que têm consequências diferentes. Né? O que a gente vai chamar de falso negativo e falso positivo. Então, o que que é um falso negativo? Você chega, por exemplo, é a pessoa correta e ela tem o acesso negado. Então, isso é que a gente chama o quê? De um falso negativo. Percebe? Quer dizer, pessoa correta, acesso negado. Então, o que que isso gera na pessoa? Constrangimento, filas, intervenção da portaria, dificuldade de acesso quando você tem o quê? O falso negativo. Pessoa correta, acesso negado. Quer dizer, é um morador que chega e tem o seu acesso negado. E o falso positivo é a pessoa errada, identificação correta. Olha que coisa preocupante nesse caso aqui. Consequência potencial do falso positivo é o problema de segurança. Olha as expressões,
elas são fundamentais para a gente entender, né? Falso negativo é a pessoa correta com acesso negado. E o falso positivo, pessoa errada, identificação correta. Tá? Então, este entendimento aqui é preciso ficar bem claro e quais são as consequências desses fatos que a gente acaba de colocar aqui. Então, a precisão, sem distinguir o tipo de erro, pode esconder o que realmente importa. Percebe? Então, esses cuidados a gente tem que ter antes, repetindo, dando ênfase, de adquirir a tecnologia. Muito bem. Agora, a gente volta àquela pergunta que a gente colocou no início da nossa aula. Por que 99% de precisão diz pouco? E aqui a gente tem algumas questões que são colocadas referente a esses 99% de precisão. Mas 99% em qual teste isso foi feito? Com qual câmera? Porque tudo isso é importante. Sobre qual iluminação? A que distância? Com quais pessoas? Qual falso positivo? Qual falso negativo? Qual limiar foi configurado? O teste reproduz a portaria. Então veja que essas perguntas, elas são fundamentais quando a gente olha para esse 99% de precisão. Então não se esqueça, da próxima vez que você for adquirir essas tecnologias, lembrar dessas 9 perguntas aqui. Então, porque quando a gente olha assim, fala assim, 99% de precisão, parece excelente, né? Assim à primeira vista. Mas ainda não responde às perguntas decisivas. E quais perguntas decisivas são essas? É esse conjunto aqui dessas 9 perguntas. Portanto, fique atento a elas. Outro ponto é a seguinte questão, que a gente olha para cá, está relacionado ao desempenho. E esse desempenho da tecnologia depende o quê? Das condições de uso. Por exemplo, a pose. A pose aqui se refere o quê? Ao ângulo do rosto, tá? Se ele está correto. Iluminação, contraste e sombras, né? Então, tudo isso aqui, o desempenho dessa tecnologia depende desses fatores que estamos colocando aqui. A distância, qualidade da captura, né? Está relacionada à distância com que você está da câmera. A expressão, variação facial. Características demográficas, diferenças de desempenho. Aqui a gente está levando em consideração essa questão da idade da pessoa. A conclusão não é a tecnologia é inadequada. Não se trata disso aqui. Então, a conclusão não é a tecnologia é inadequada. É a contratação precisa, é a contratação precisa considerar o contexto real de operação. Percebe? Então, se a sua operação é na portaria, então essa tecnologia precisa considerar esse contexto. Se a gente está falando, por exemplo, na entrada e saída de veículos, por exemplo, a tecnologia tem que considerar esse contexto, percebe? Para que ela possa funcionar de forma correta. Então, essas informações, elas são importantíssimas dentro desse contexto. Agora, a gente tem também aqui uma legislação muito importante com relação a essas questões, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que nos possibilita ou nos dá o direito de questionar decisões automatizadas. Quer dizer, isso aqui é muito importante. Quer dizer, então, esta lei
que nos permite questionar as decisões automatizadas. Ou seja, essa decisão automatizada implica ela ser questionada, revisada e corrigida. Então, o resultado da máquina não deveria ser tratado como palavra final simplesmente porque veio de uma máquina. Percebe? Então, muito cuidado com isso aqui. Se o reconhecimento falhar, quem é que resolve? Esta pergunta é muito importante. Se uma ocorrência for classificada incorretamente, quem corrige? Se alguém recebe alertas repetidos, quem verifica erro sistemático? Governança começa quando essas respostas existem antes do problema. Então perceba que a gente está olhando para essa questão aqui da tecnologia do ponto de vista da governança colonial. E a gente colocou aqui, durante essa discussão, várias perguntas que a gente deve formular antes de adquirir a tecnologia. Bom, a responsabilidade, ela não desaparece com o contrato. Por quê? Porque o condomínio, ele é o controlador. Isso aqui é importante. Não é a empresa que você contratou apenas. Né? Ou seja, por que é isso aqui? Porque o condomínio, ele define o quê? Qual é a finalidade e os meios. Está definido o porquê desta tecnologia, ou seja, da sua finalidade. Fornecedor pode executar parte do tratamento. Administradora pode participar da operação. Então aqui nós temos três atores fundamental dentro desse processo: o condomínio, o fornecedor e a administradora. Quer dizer, o condomínio define a finalidade e os meios. O fornecedor pode executar parte do tratamento, não executa 100%. A administradora pode participar da operação. Portanto, contratar tecnologia é diferente de terceirizar responsabilidade. Perceba que as responsabilidades do condomínio continuam, porque ele é o controlador. A gestão precisa conseguir responder por que a biometria é coletada, por quanto tempo fica armazenada e quem terá acesso. Então, isso aqui é fundamental dentro desse processo. Bom, alternativas e procedimentos de exceção. Isso aqui é importante no caso da falha, né? Porque eu tenho reconhecimento facial falhou. Se sim, alternativa não biométrica formalmente prevista. Né? Então, se esse reconhecimento facial ele falha, alternativa não facial, né? Aqui ficou biométrico, mas é não facial, formalmente prevista nesse contexto. Princípio prático que nós devemos ter aqui: nenhuma tecnologia de acesso deveria ser adotada sem uma alternativa não facial ou biométrica formalmente prevista. Né? Então, isso aqui é extremamente importante. Se você usa o reconhecimento facial ou a biometria, eles têm que ter alternativa no caso de falhas. Então, isso aqui é importante. Ou seja, é preciso ter o quê? Um plano B de acesso, né? Um canal de contestação, isso aqui é importante, e encaminhamentos de dúvidas com relação ao uso ou problemas com a tecnologia. Então, muito importante essas considerações aqui. Agora, a pergunta responsável não é apenas a tecnologia funciona, né? Não se restringe somente a isso, né? Que é uma preocupação que as pessoas têm ao adquirir tecnologia é com a sua funcionalidade. Mas existem outras perguntas que a gente tem que saber fazer. Como ela é? Entender o falso positivo e falso negativo. Quem sofre as consequências? Avaliar impacto concreto sobre pessoas.
Quem pode corrigir, definir revisão e responsabilidade? Qual é a alternativa? Prever contingência e plano B. Quem responde pela decisão? Estabelecer governança e accountability, né? Então, essa, veja que a gente está sempre aqui, que eu estou insistindo com vocês, é na formulação de perguntas, né, sobre a tecnologia e não simplesmente se preocupar se ela funciona ou não. Então, se a gente tem tecnologia de alto impacto, isso implica o quê? Governança de alta qualidade, ok? Agora, a gente concluindo isso aqui, a gente pode dizer então que quanto maior é o poder da tecnologia sobre as pessoas, maior deve ser a capacidade da gestão de explicar a tecnologia, de monitorar de forma adequada e corrigir no momentos em que ela erra, né? Então, isto é extremamente importante. Tecnologia de alto impacto exige governança de alta qualidade. E aqui eu volto à pergunta inicial. Reconhecimento facial no condomínio. 99 de precisão é suficiente? O que você acha disso? Reflita sobre esses assuntos, né, que abordamos aqui durante este nosso bate-papo, né? E finalizando aqui, né, eu sou Aurélio Dias, né, gestor condominial com mais de 30 anos de experiência, sou professor e escritor, né? Aqui está meu contato, aurelio.dias@gmail.com, e sou autor desses 3 livros aqui para o mercado condominial. Para vocês adquirirem qualquer um desses livros, o link vai estar na descrição deste vídeo, ok? Então, com isso, espero ter deixado aqui para vocês, não é, uma visão sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter com a tecnologia para que a gente possa usar de forma correta, respeitando os dados sensíveis das pessoas, né, ou dos condôminos ou moradores, para que a gente evite problemas, dado que a gente tem a lei, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e que a gente tem que trabalhar em conformidade com essa legislação. Isto faz parte do que a gente chama de governança condominial. Então, eu deixo aqui para vocês um grande abraço, bons estudos e qualquer dúvida, deixe os seus comentários, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.